Após o episódio anterior sobre o Crash, eu sabia que tinha que sair dos Estados Unidos e ir para o novo e promissor mercado de games, o Japão. Só que eu pensei, e eu preciso ir um pouco mais longe, voltar um pouco mais no tempo para apresentar melhor a Nintendo para vocês. Eu quero fazer isso para entender como surgiu um videogame que não apenas foi um sucesso mundial, como transformou o Japão em sinônimo de games. E eu já repeti várias vezes nesse podcast que a história não é uma linha simples como você aprendeu na escola, que diz que em 1500 o Brasil foi descoberto, em 1808 veio a família real e isso levou até 1822 com a independência de Portugal. Depois, alguns fatores levaram até 1889, em que viramos república. A linha do tempo é uma teia, na verdade. Porque o que temos é uma guerra napoleônica que começou pela França em outra data e que obriga a família real a fugir para cá. Também temos a influência britânica, enfim, eu desvirtuei o assunto para que você entenda que a Nintendo não fez o Famicom por acaso. Tem influência americana, tem uma economia explosiva, um dono rebelde desde pequeno e uma galera apaixonada por fazer brinquedos. Cada um nasceu num ano. Cada um teve uma experiência de vida diferente. Cada um usou toda essa bagagem para a construção do Famicom. Então aguenta a ansiedade, relaxa, pega na minha mão que a gente vai sair da cronologia que vínhamos até agora. Vamos deixar a década de 80 de lado com todo esse som de fliperama barulhento, esse cheiro de cigarro barato e esse Menudos tocando de fundo para algo bem mais calmo. Chega de fugir, de se esconder e de deixar a vida pra depois. Vamos voltar um século. Tá escutando? Ouve esses passarinhos, esses cavalos passando pela rua, essa calmaria toda de ambiente rural. Nós estamos no final do século XIX, em 1889. Mais precisamente na cidade de Kyoto, antiga capital japonesa. Em um casarão imenso e centenário, nele vive um artesão de mão grande, o senhor Fusajiro Yamauchi. E se você conhece um pouco da Nintendo, já reparou no sobrenome dessa história. Os Yamauchi vão se perpetuar nesse nosso episódio até o fim. Então, pra gente não se confundir, eu vou começar chamando todo mundo pelo primeiro nome, ok? Afinal, a Nintendo por muito tempo foi uma companhia familiar. Voltando ao Fusashiro, ele era conhecido na região por fazer o Hanafuda, que é o baralho de cartas japonês. Para fins de comparação, as Hanafudas são menores e mais grossas que as nossas cartas convencionais. Em vez de figuras e números, elas possuem uma combinação de símbolos que correspondem aos naipes ocidentais. Mas em um número bem maior, são 12. Cada um representa um mês do ano. Tem crisântemo, tem javali, cervo, pinheiro, garça. Além disso, também tinha outros símbolos desenhados que alguns repetiam com frequência, outros menos vezes e, para alguns jogos, valiam mais pontos ou menos pontos de acordo com o que se repete. No entanto, a forma mais comum de jogar era combinando figuras parecidas para formar grupos, mais ou menos como a nossa canastra. Enfim, gente, eu não vou entrar nos detalhes das cartas porque isso aqui não é um podcast disso, tá? Procura na internet que você vai encontrar exatamente como funciona, inclusive as regras detalhadas. As cartas que Fusajiro produziam eram especiais. Ele produzia artesanalmente, usando cascas de amoreira, misturando argila para deixá-las mais firmes. Já a tinta era feita a partir de pétalas de flores e bagas de frutos. Era uma obra de arte cada uma. Embora o forte das vendas fosse o mercado local de Kyoto, a empresa de Fusajiro distribuía suas cartas por todo o Japão. Inclusive com baralhos diferentes, já que as gravuras eventualmente mudavam de região para região, por puro costume local. Como ao invés de flores usavam espadas, montanhas, enfim. Falei tudo isso aqui e esqueci de dizer o nome da empresa do velho Yamauchi. Era a Nintendo Koppai. Esse Koppai pode ser traduzido como cartas, mas também pode ser usado para falar como jogar cartas.
Mas você sabe que viver de arte é uma coisa bem complicada. Então, mesmo vendendo para todo o país, Fusajiro tinha um lucro bem modesto, que ajudava a pagar as contas, mas longe de deixá-lo rico. Até que a sorte virou quando, pasmem, a máfia japonesa, a Yakuza, passou a administrar rodadas de Hanafuda valendo dinheiro. Mais ou menos como poker nos Estados Unidos, tá? E adivinha quais cartas a Yakuza começou a usar nas batalhas profissionais, entre aspas, né? As da Nintendo. E a Yakuza tentava deixar tudo muito profissional. Para ter uma ideia, cada jogo que se iniciava, para evitar qualquer desconfiança dos jogadores, começava com um baralho novo, do zero, deslacrado na frente de todos da mesa. Ou seja, eram cartas e mais cartas que tinham que ser produzidas em pouco tempo. Sendo assim, Fusajiro passou a ensinar aprendizes a produzirem baralhos para que ele consiga atender a alta demanda da máfia no menor tempo possível. E parece coisa pouca, né? Mas é nesse ponto que a Nintendo começa a se expandir, saindo de um funcionário para mais pessoas que ajudavam na produção das cartas e assim aumentando a empresa. E tudo isso aconteceu nesse período de 1889 até 1907, ou seja, 18 anos depois, que é quando as cartas ocidentais ganham popularidade no Japão. E sim, são as nossas cartas, com naipes como coração, paus e ouros. Na verdade, elas chegaram no Japão 350 anos antes e foram levadas, adivinha por quem? Portugueses. Tanto que aí tem uma curiosidade linguística bem interessante, tá? Lembra do kopai, que significa carta ou jogar cartas? Essa é uma das expressões japonesas. Porque como foi introduzida pelos nossos irmãos de língua, lá eles chamam de karutas. Legal, né? E guarda essa informação, karutas, porque logo logo ela volta a aparecer aqui. Enfim, quando o Japão se abriu para as cartas ocidentais, Fusajiro saiu na frente e foi a primeira companhia japonesa a produzi-las e comercializá-las. E foi assim, junto com os baralhos de Hanafuda, que ele viu que vender apenas nas suas lojas, junto às fábricas, não era um bom negócio. Ele precisava expandir seus pontos de vendas, sair só daquele mercadinho que ele tinha e ir atendendo a Yakuza. Foi assim que ele fechou uma parceria com uma empresa de tabaco que tinha muitas tabacarias espalhadas por todo o país, capilarizando suas vendas. Você entrava numa tabacaria para comprar seu cigarrinho, já viu o baralho e levava os dois para casa. E deu tão certo que a Nintendo se tornou a maior empresa de cartas de todo o Japão. Quando isso aconteceu, Fusajiro já estava velho e cansado da labuta diária. Ele queria parar. No entanto, ele não tinha filhos homens, e isso era um problema para um pai e um empresário japonês no início do século XX. Naquela época, o negócio era passado de pai para filho. E veja bem que eu disse filho, não filha. Apenas homens podiam tocar empresas. Como passar a Nintendo adiante se o velho Yamauchi só teve uma filha, a Tei Yamauchi. De acordo com a lei da época, a menina podia casar com um homem e, apenas se ele aceitasse ser o futuro marido dela, ele poderia adotar o sobrenome do pai da moça e assim administrar e tocar o negócio do sogro. Um negócio de sucesso dado a qualquer um seria um risco alto demais para se correr. Então, Fusajiro achou melhor fazer o que qualquer pai da época fazia no mundo todo e até pouco tempo atrás, tá? Arranjar um casamento para a filha. Nada de deixar ela escolher por conta própria. Nada de amor. E foi assim que ele encontrou Sekiryu Kaneda, um estudante muito aplicado que em 1929 se torna o segundo presidente da Nintendo. It's me! Sekiryu expandiu os negócios da empresa para ramos fora das cartas. Ele investiu muito na compra de imóveis, tanto que na zona leste da cidade de Kyoto era basicamente um grande conglomerado de propriedades da Nintendo. E isso trazia o quê? Muita grana de aluguel. De contrapartida, as cartas ainda eram o carro-chefe. E o novo presidente jamais negligenciou isso. Ele focou na produção de cartas ocidentais, principalmente em baralhos para jogatina de pôquer, algo que vinha ganhando cada dia mais espaço nas mesas de carteado do país. Ele também passou a desenvolver uma vasta e competente equipe de vendas, que ia nas lojas de tudo que é tipo de segmento oferecer os baralhos como mais um produto a ser vendido. Logo, cartas Nintendo estavam na padoca da esquina até nas gigantescas lojas de departamento. Nessa época, ele deixou o artesanal de lado e criou uma linha de produção
no melhor estilo Ford de ser. Dessa forma, produziu mais baralhos em menos tempo. E óbvio, tudo com a ajuda de seus diretores rígidos, que eram severos com seus funcionários, sempre exigindo o melhor rendimento de cada um. Ele também abriu mais uma empresa, a Marufuku. Essa era uma distribuidora que a sua função era transportar os baralhos da Nintendo para todos os cantos do Japão, sem depender do transporte de terceiros. E para quem curte uma fofoca, Sekiryu era um mulherengo de carteirinha. Traía a coitada da Tei a torto e direito. Mas naquela época, a submissão imperava e a pobre esposa fazia vista grossa frente às safadezas do marido. O tempo passou, a Tei engravidou e seguiu à risca a tradição da família Yamauchi. Ela não teve um filho homem, nasceu uma menina, a Kimi. E o que aconteceu quando a Kimi ficou mais velha? A mesma coisa que aconteceu com a Tei, um casamento arranjado. Dessa vez, com Shikonojo Inaba, que, assim como seu sogro, aceitou abandonar o sobrenome da família e adotar o Yamauchi. Ele vinha de uma família respeitada de artesãos. Logo, lá no fundo, tinha a veia do velho Fusajiro no meio. Eu não vou falar dos grandes feitos do Shikonojo aqui, porque como o nome mesmo diz, ele foi um nojo de marido. Diferente dos antecessores, ele conseguiu dar um filho homem à família Yamauchi, mas quando seu rebento tinha apenas 5 anos, ele abandonou a família e deixou o jovem Hiroshi sem a presença do pai. Isso foi um baque muito grande para a própria Kimi, que, depreciada, decidiu entrar com um processo de divórcio e deixou seus filhos aos cuidados dos avós, Tei e Sekiryu. Os avós foram muito severos na criação do neto, educando ele com a mesma mão rígida que liderava a Nintendo. E você sabe o que pode acontecer quando está inserido dentro de uma família muito severa? O rebento pode se revoltar. E foi exatamente isso que aconteceu com Hiroshi. Ele se tornou, desde cedo, uma criança problema. Muito rebelde, curtia roupas caríssimas, usava óculos escuros de marca e esbanjava noitadas com o dinheiro da família. A mãe Kimi estava ausente. Nunca mais se casou novamente, pelo menos não com um parceiro. Seu matrimônio foi com o trabalho. Ela dedicou sua vida a Nintendo, se tornando chefe de uma subsidiária de vendas, a ponto que Hiroshi viu sua mãe mais como uma tia do que a própria progenitora. E eu tô aqui seguindo a ordem da família dos presidentes da Nintendo, tá? Claro que a parentada era bem mais extensa e muitos outros primos passaram por cargos de destaque na empresa. Mas para não tornar um episódio ainda maior, eu tô focando na linha sucessora de presidentes da Nintendo até o lançamento do Famicom. E eu tô falando isso porque o Hiroshi, ele meio que cagava pro negócio da família. Ele queria ser um bom vivan, mas o Sekiryu sonhava com o neto se dedicando ao negócio da família e dando continuidade pra Nintendo. E se você conhece um pouquinho da história da Big N... E eu já vou fazer um parêntese por esse apelido Big N, porque eu particularmente detesto, mas eu não consigo ficar falando Nintendo o tempo inteiro, então eu vou usar um pouco ele aqui. Oh! Você sabe que o Hiroshi Yamauchi foi um dos presidentes mais importantes da empresa. E eu sei que vai ser controverso falar isso aqui, porque muita gente vai falar: ah não, mas o Satoru Iwata foi muito mais importante. E eu até concordo, mas entenda que foi o velho Yamauchi que empregou o Iwata primeiro. E foi ele que viu o potencial dele quando ele era ainda um desenvolvedor lá na HAL Laboratory. Mas calma, a gente não vai entrar nessa discussão agora, pelo amor de Deus. Democracia acima de tudo e a Nintendo acima de todos. Você pode escolher o presidente que preferia, e eu vou concordar, não tem problema. Mas o Iwata só virou funcionário da Nintendo em 2000 e se tornou presidente em 2002. Eu quero deixar isso de lado e voltar para 1930 e pouco, gente. Quando o jovem Yamauchi aqui, quando Hiroshi Yamauchi ainda era um rebelde mimado e surpreendido pela volta do pai Shinkonojo. Sim, o velho Shinkonojo apareceu novamente para a ex-família pedindo ajuda, alegando que agora estava padecendo de uma doença grave e que eles precisavam ajudar. O Hiroshi não se surpreendeu, na verdade. Vendo o pai naquele estado, ele se posiciona contra ele, alegando que nunca esteve presente e não se prestou nem para saber se eles estavam vivos ainda e se a mãe queria alguma coisa. Acabou mandando o velho embora mesmo, sem dó. E é bom destacar que isso também era uma desonra para a família. A fuga de Shikonojo, o abandono de quem deveria ser o provedor, não era bem visto pelos japoneses naquela época e fez a boca pequena pegar fogo, causando muita vergonha não apenas para Kim, como para seus pais e, por tabela, para o pequeno herdeiro.
Anos depois, já com seus 30 anos, Hiroshi volta a saber do pai. Na verdade, foi uma meia-irmã, fruta de uma segunda relação que o Shikonojo teve, que veio a procurá-lo. Ela não tinha boas notícias. Passou para informar que seu pai faleceu e que o velório seria no dia seguinte. Que, embora distante da família, o pai sempre o considerou um filho e que ela, como irmã, gostaria da presença dele no enterro. E isso pegou o Hiroshi de jeito. Muito de jeito. Ele não sabia se deveria ir ou não, se ficava em casa como parecia. Anos de ausência passaram pela sua cabeça. No entanto, um funeral tem uma função muito importante para nós humanos. Ele é um momento de adeus, de luto, de dizer para você que aquilo acabou, que aquela pessoa se foi. Durante a pandemia em que velórios foram impedidos, eu lembro que psiquiatras falavam sobre isso, sobre a dificuldade de materializar a perda quando não se vê o corpo. Na nossa cabeça rola uma confusão se a morte é real ou não. E para Hiroshi, esse último contato poderia ser a pedra final de um sentimento que o acompanhou por uma vida inteira. Enterrar o pai seria enterrar a dor da sua prematura ausência. Assim, ele decidiu ir. E o velório foi revelador. Lá ele conheceu outras 4 meia-irmãs, sua madrasta e uma tia que fez questão de comentar como ele era a cara do pai. Hiroshi lembrou quando o velho bateu pedindo ajuda e ele negou. Entendeu que aquilo foi uma tentativa de aproximação nos seus últimos momentos e que ele, o filho, recusou. Talvez o pai também sofreu da ausência do filho, e isso o cozinhou por anos. O valentão Hiroshi desmoronou. Passou meses chorando a dor não apenas da perda, mas da omissão do perdão. Ele aprendeu a importância da família, e a rebeldia aos poucos foi perdendo espaço. Não que ele não fosse um eterno rebelde. Vamos saber mais disso ao longo da história da Nintendo, mas pelo menos passou a entender a importância da família. E realmente a vida dele mudou. And it's all thanks to you, Peach. Tanto que frequentemente ele visitava o túmulo do seu pai. Foi uma vida inteira buscando um perdão que ele não teve. Eclodido a Segunda Guerra Mundial, Hiroshi vivia uma rotina turbulenta entre estudo e as inúmeras idas aos abrigos antibombas espalhados por Kyoto, que ele visitava sempre que um alarme antiaéreo soava. A primeira metade da década de 40 foi complicada para todos, principalmente nos territórios que estavam dentro do campo de batalha. Afetou a vida da população, menos de Tei, a avó de Hiroshi. Enquanto o resto da família passava mais tempo escondida dentro de um bunker, ela não deixou a Nintendo para trás. Foi trabalhar todos os dias como se nada estivesse acontecendo, ignorava alarmes, gritos e histerias. Por isso, deixo aqui meu agradecimento a Tei, porque foi dado a ela o mérito de ter mantido a Nintendo ativa e operando enquanto o país passava pelo seu momento mais difícil em toda a sua história. Talvez sem ela, nós não teríamos a Nintendo hoje. E apenas como curiosidade sobre a guerra e a família Yamauchi, quando a guerra começou, o jovem Yamauchi, o Hiroshi, ele era jovem demais para ser convocado. E quando já tinha idade para participar do confronto, Tei assegurou que o neto não fosse para o campo de batalha, arranjando um trabalho para ele em uma fábrica militar local. Assim, ele estava servindo a pátria, mas sem correr o risco do campo de batalha. Em 45, já com o fim da guerra, Hiroshi entra na faculdade de Direito e se casa com Michiko Inaba, que, embora tenha o mesmo sobrenome do pai dele, não tem relação alguma. E claro que o casamento não é a consolidação de um romance lindo entre os dois, e sim mais um casamento arranjado pela avó. Michiko vem de uma família muito rica, descendente de um samurai que fez muito dinheiro no período Meiji e que, após anos de luta, se tornou um artesão de mão cheia. Como dá pra ver, a família não dá um ponto sem nó. Todos os matrimônios eram de interesse e buscavam fortalecer os clãs envolvidos, seja o Yamauchi ou o Inaba. Quando Hiroshi completa 21 anos, seu avô, Sekiryu, sofre um grave derrame e é hospitalizado. Prevendo que não teria muito tempo de vida, o velho chama o neto e emotivo explica que antes dele, apenas seu bisavô Fusajiro foi um Yamauchi de verdade, que nasceu do sexo masculino. E que ele deveria assumir o posto que deveria ser do seu pai, o Fujão Shikanojo. Tá entendendo a jogada do velho? Quer passar a presidência pro neto, que até então tava levando tudo um pouco nas cordas, tá?
A proposta não era muito fácil, também envolvia abandonar o curso de Direito pela metade, para se dedicar integralmente à empresa. Sem pensar, Hiroshi aceita, mas impôs algumas condições. Para tocar a empresa, ele teria que ter carta branca, ou seja, o que ele mandasse seria uma ordem e deveria ser obedecida, custe o que custar. Essa imposição tinha um significado de autoridade para o novo líder, já que ele sabia que ia enfrentar resistência de funcionários mais velhos e que seriam contra suas decisões de chefia. O segundo ponto abordado era a demissão de outros Yamauchi. Hiroshi não queria primos ou qualquer outro familiar que não fosse de sua completa confiança em algum cargo importante o bastante para interferir em alguma decisão dele. E essa foi a condição que mais doeu no coração de Sekiryu. Hiroshi tinha um primo que era muito leal à Nintendo, e principalmente a Sekiryu. Mas, amargurado e totalmente desacreditado que Hiroshi faria um bom trabalho, já que no fundo ele acreditava que o neto seria a ruína da empresa, o velho seguiu em frente no seu plano de manter a empresa na família e com um Yamauchi de sangue no comando. E sabendo que esse ato seria indispensável para a ascensão de Hiroshi, em seu leito de morte ele chama a família e despede com desgosto no coração o primo mal amado. Assim, em 1949, Hiroshi Yamauchi é declarado presidente da Nintendo. E pouco tempo depois, Sekiryu, aí já aposentado, morre. Passar a liderança da empresa para o neto foi a última incumbência que ele fez como líder vivo da Nintendo. Agora, com Hiroshi como novo líder, as mudanças começam. A primeira não era nenhuma novidade, demissões, muitas demissões. Todos os gerentes da época do avô foram para a rua, todos. Também demitiu aqueles que se opunham às transformações que a empresa estava passando. Muitos foram demitidos por não acreditarem no novo líder. Achavam ele jovem demais, inexperiente, já que o trabalho nunca foi o forte dele e sempre foi a rebeldia. Eles diziam que ele não tinha a dedicação que a gigante como a Nintendo demandava. Mas a verdade é que Hiroshi entrou de cabeça para transformar a empresa e alavancar internacionalmente suas vendas. Ele vivia com o sentimento de ter decepcionado tanto o pai quanto o avô que o criou. Então, por mais imaturo que pareça para os outros, ele ansiava pela sua própria mudança. 2 anos após se tornar presidente e efetuar as mudanças de funcionários, ele mudou o nome da distribuidora para Nintendo Karuta. Lembra? Cartas que foram introduzidas pelos portugueses? Eu falei lá atrás. E também trocou a sede para outro local em que poderia expandir e modernizar o processo de produção para produzir mais baralhos em menos tempo. E é bom dizer que nessa época, empresas ocidentais já enviavam seus baralhos para o Japão, reduzindo o mercado quase soberano da Nintendo. Ciente que o mercado não era mais só dele, Hiroshi dá um passo à frente e fecha com o Walt Disney a licença para produzir cartas com os personagens da empresa norte-americana. Misca, Musca, Mario! Logo, os baralhos com personagens como Mickey, Pato Donald e tantos outros caíram no gosto das famílias japonesas que, no pós-guerra, eram bombardeados diariamente, agora com a cultura ocidental. Para acompanhar a procura e divulgação dessa parceria Nintendo-Disney, Hiroshi fecha um acordo com as lojas de departamento e de brinquedos para que elas passem a comercializar suas cartas. Dessa forma, novamente ele expande ainda mais seus pontos de venda. Embora o crescimento parecer bem, a Nintendo enfrentava uma concorrência afiada vindo do Ocidente. As cartas importadas eram visivelmente superiores às japonesas. E nisso não tinha muito o que fazer com o que se tinha. Reinvestir novamente era gastar muito dinheiro, porém, era um mercado já conhecido. Talvez fizesse sentido na era Sekiryu, só que para o eterno rebelde Hiroshi não. Ele acreditava que o caminho mais seguro para a Nintendo era diversificar o seu mercado. Assim, se um ia mal, ainda tinha outro que sustentava a companhia. E mesmo enfraquecido, o mercado de cartas era forte o suficiente para ser um calção para loucuras. Se outro mercado desse errado, o tradicional baralho bancava os fracassos. Então a primeira mudança veio com uma nova troca de nomes. Agora a Nintendo Karuta vira a NCL, ou Nintendo Company Limitada. Hiroshi também torna a empresa em um negócio público ao colocar as ações dela na bolsa de valores, tanto de Kyoto como de Osaka, as duas regiões que ele tinha grande influência. Feito isso, era hora de apostar em novos negócios.
E aí vem a lista do que veio em seguida. Quase um fracasso atrás do outro. A primeira inovação foi no desenvolvimento de arroz instantâneo. Era só acrescentar água e pronto. Pegava a onda dos noodles instantâneos que cresciam no país e, como sabemos, arroz é a base da alimentação deles, então não tem como dar errado. Mas deu. Diziam que o gosto não era nada bom e isso acabou fazendo a Nintendo desistir do produto em pouco tempo. Aí, levando pro lado pessoal, Hiroshi criou um hotel romântico, que era quartos alugados por hora. Gente, era nada menos que o nosso bom e velho motel pra galera aí fazer sacanagem mesmo. Nada de novo. Hiroshi, como pai, curtia uma relação extraconjugal, que também não era segredo pra ninguém, nem pra própria esposa que fingia que não sabia, né? Mas também não deu muito certo e fechou pouco tempo depois. Talvez porque quem mais usava o hotel romântico fosse o próprio dono. Outro investimento foi numa frota de táxis chamadas Daiya. Ela tinha tudo para dar certo se não fosse os baixos salários pagos aos motoristas. Alguns dizem que o Hiroshi não conseguia pagar os altos salários que os sindicatos dos motoristas exigiam aos seus associados. Outras fontes dizem que os salários oferecidos pela Nintendo eram baixíssimos, deixando muito motorista com dificuldade até mesmo de se alimentar e pagar a moradia. Então, o serviço acabou ruindo. E foi assim que Hiroshi entendeu que o core, o núcleo da empresa, era a diversão. Que a Nintendo Karuta sabia como entregar diversão e como entregar em todos os cantos do Japão. Era a hora de voltar, mesmo que parcialmente, às origens. Quando eu digo parcialmente, eu falo isso porque ele queria ir além das cartas, mas mantendo os pés na área de jogos. O primeiro passo foi pôr a equipe para trabalhar. Ele pegou um galpão no bairro de Uji, em Kyoto, e o transformou no primeiro setor de pesquisa e desenvolvimento de novos projetos da Nintendo. Focado na ideia de que o próximo projeto tinha que ser tecnológico, nada analógico como as cartas, ele chamou um funcionário que era formado em eletrônica e fazia as manutenções das máquinas que cortavam e imprimiam as cartas. Era Gunpei Yokoi. Era uma baita promoção para ele, que por anos foi o único funcionário responsável pela manutenção de todo o maquinário da empresa. A tarefa de Yokoi era pensar em uma ideia de brinquedo que a empresa fosse vender no Natal seguinte. Mas inventar o quê? Disse Yokoi. Algo grande, respondeu Yamauchi. Pensando no que produzir e utilizando apenas material de fácil acesso, o agora criador de diversões, Yokoi, juntou alguns pinos, uma rótula de madeira e um pequeno torno para criar uma expansão do braço. Ao apertar a rótula gira, os braços de madeira pressionam o torno e ele fecha como se fosse uma mão robótica. Você já deve ter visto esse brinquedo, antigamente era bem comum essas mãos extensoras. Ao levar a ideia até Yamauchi, ele gostou e aprovou o projeto, dando sinal verde para a produção do primeiro brinquedo da Nintendo, a Ultra Hand. Próximo do Natal, a empresa anunciou o produto na televisão. Essa estratégia também posicionou a empresa como uma nova fabricante de brinquedos, não apenas de cartas. A Ultra Hand vendeu bem, 1,2 milhões de unidades, cada uma por 800 ienes, o que dá mais ou menos R$230 hoje em dia, tá? Esse era o incentivo que Hiroshi precisava para continuar inovando e investindo em jogos. Ele começou a demandar novas ideias para Gunpei, sempre analisando pessoalmente cada projeto e palpitando no que deveria mudar. Aqui é bom destacar que todo mundo que trabalhou com Yamauchi diz que ele era um cara durão, que não era fácil trabalhar com ele porque adorava dar pitaco e ai de você não seguir o que ele manda. Que ele incomodava se prendendo em pequenos detalhes e não deixava a ideia fluir enquanto essas minúcias não eram decididas. Mas também tinha a visão de sucesso. Gunpei disse ao livro Os Mestres do Jogo: Hiroshi sabia por instinto quando uma ideia faria sucesso para se tornar um produto. Quando sabia que ia dar certo, já mandava produzir. Não se prendia a segundas opiniões. Sendo assim, o Ultra Hands acabou virando uma série de produtos Ultra, como por exemplo Ultra Machine, que arremessava bolas de beisebol que deveriam ser rebatidas, mas tudo de espuma para que a criançada pudesse jogar dentro de casa sem quebrar as coisas. Também teve o Ultra Scope, que era um periscópio de brinquedo que permitia que você visse além das esquinas ou por cima do muro, brincando de espionar os outros. E um dos maiores sucessos da época do Gunpei foi o Love Tester. Era assim, uma máquina com 2 cabos saindo, um vermelho e um preto.
E na ponta de cada um deles tinha uma bolinha metálica, tá? Aí uma pessoa segurava uma bolinha e a outra pessoa segurava a outra. Eles precisavam dar as mãos para que a máquina calculasse cientificamente o tamanho do amor de um pelo outro. Claro que de científico não tinha nada. Era só a baixa corrente elétrica que se fechava. Mas para a cultura japonesa daquela época, pegar na mão de outro era quase pornográfico. E esse brinquedo era o disfarce perfeito para a malícia dos casais. Vendeu um bocado. O sucesso da Nintendo nesse novo braço de brinquedos fez a divisão de pesquisa e desenvolvimento crescer logo e Gunpei não estava sozinho. O êxito também chamou a atenção de gente de fora da empresa. Masayuki Umera, vendedor da Sharp, se reuniu com Gunpei para apresentar as células solares desenvolvidas pela Sharp, claro. Após ver o Love Tester em funcionamento, os executivos da empresa de semicondutores acreditavam que sua expertise em converter luz solar em eletricidade poderia ser útil. Por coincidência, Yamauchi já estava cedendo por um novo brinquedo de sucesso. Ele tinha encomendado um novo projeto para Gunpei. Então, quando o Umera mostrou as células solares, os dois concordaram que ali, naqueles trequinhos, tinha um caminho para uma boa ideia. Aqui vale um parágrafo rápido para falar do Masayuki Umera. Ele foi peça fundamental para o sucesso da Nintendo e responsável pelo desenvolvimento tanto do Famicom quanto do Super Famicom. Rapidamente explicando, o Umera nasceu em uma família pobre. Seu pai era um vendedor de kimonos e não ganhava muito dinheiro com a ocupação. Desde criança, usou o sucata para criar seus próprios brinquedos. Chegou até a fazer aviões radiocontrolados com peças que encontrou no lixo. O gosto pelas placas condutoras fez ele estudar eletrônica e logo se tornar um excelente vendedor da Sharp. Exposto a esse passado, não é preciso dizer que a Nintendo brilhava nos olhos do vendedor, que tinha um histórico de criar seus próprios divertimentos. Não demorou muito para a Nintendo roubar o Umera e pôr ele na divisão de pesquisa e desenvolvimento. E ele adorava, como revelou o livro Game Over, de David Sheff. Outras empresas preferiam importar ideias dos Estados Unidos e adaptá-las ao mercado japonês, as barateando. Mas a Nintendo queria ideias originais. Mesmo fora da Sharp, o Umera não tinha deixado a ideia das células fotoelétricas para trás. Se elas eram capazes de captar luz e converter em eletricidade, versões menores, bem reduzidas, devem servir para detectar luminosidade. Sabendo disso, eles pensaram em um jogo de tiro ao alvo. A pistola emitiria um feixe de luz estreito, como um laser. Os alvos, que poderiam ser de patinhos a bandidos, teriam uma pequena célula solar. Ao ser atingido pelo feixe de luz, a célula desligava o circuito eletrônico, cortava a energia dele, vamos dizer assim, né? Desmagnetizava um ímã que fazia o objeto-alvo, como era sustentado pelo ímã, cair. Sei que talvez seja difícil de entender a parte elétrica da coisa, mas basicamente é assim, ó. Você aperta o gatilho, o feixe de luz é ligado. Se pegar no ponto certo a célula fotoelétrica, o alvo cai e você pontua. E assim nasceu o Beam Gun, vendido tanto como pistola quanto em forma de rifle. A Nintendo sabe fazer dinheiro, né? Ela vendia as armas à parte e você podia comprar alvos que iam de garrafas a patinhos. E olha como o lance das células fotoelétricas são legais. As garrafas eram de plástico e separadas em duas partes com uma mola de encaixe. Quando você acertava a célula com o feixe, o circuito soltava a mola, lançando a metade da garrafa para o alto, como se ela fosse quebrada. Legal, né? Tão legal que o Beam Gun vendeu, no início dos anos 70, mais de 1 milhão de unidades só no Japão. E se é sucesso, então não tem por que abandonar a ideia assim, né? Então, para o próximo produto, para a evolução da pistola, você vai ter que seguir o meu raciocínio histórico. Vamos voltar um pouco. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se abriu para o Ocidente após uma política de reconstrução do país, que se aliara com a política capitalista norte-americana. Em um período de Guerra Fria, você ou estava do lado americano ou do lado comunista. Se juntar com o Tio Sam era vantajoso na troca. Os americanos instalaram bases no território japonês e enviaram milhares de soldados para proteger o país. Assim, os japoneses podiam se focar naquilo que realmente era importante: a reconstrução econômica e estrutural do Japão. E claro que os americanos exportaram mais do que armas e soldados para o outro lado do mundo. Eles enviaram toneladas e mais toneladas de cultura ocidental, do rock and roll ao hambúrguer. Sendo assim, nos anos 60, explodiu a moda do boliche, e centenas de pistas abriram em todas as ilhas do país. 10 anos depois,
a galera já estava cansada de derrubar pinos e abandonando muitas pistas de boliche que, por falta de público, acabavam fechando. Se você nunca teve a oportunidade de jogar boliche, já deve ter visto em filmes como são esses estabelecimentos. Imensos galpões com 5 ou até mais pistas que ocupam uma longa faixa de campo. É um espaço imenso para se desperdiçar e a Nintendo sabia disso. Aproveitando o sucesso da Bang & Gun, o Uemura e Gunpei convenceram Yamauchi a aproveitar esses locais e criar pistas temáticas de tiro ao alvo. Assim, você não precisará mais empilhar as latas em casa e disparar com sua pistola. Pode ir até esses salões de tiro e acertar uns pombos de barro que estavam a algumas dezenas de metros do atirador. Outra gigante vantagem que agradou Yamauchi era que o preço desses espaços haviam despencado após a febre do boliche passar. E ele podia espalhar suas franquias de salão eletrônico de tiro gastando bem menos do que essas zonas valiam de verdade. O tiro ao alvo não era uma novidade da época, tá? Já existia há muito tempo com armas de pressão que arremessavam rolhas de cortiça em latas e em pombos de barro. A diferença é que a tecnologia das Bang & Gun eram muito mais precisas. Em dia de vento, por exemplo, a direção das rolhas era alterada, frustrando a molecada. O sistema de painéis solares móveis da Nintendo era muito mais preciso, porém não era fácil de configurar. Gunpei e Uemura tinham dificuldade de programar corretamente cada espaço. Tinha que sincronizar muita coisa. Um tiro dado tinha que soltar um som caso acertasse o pombo, e outro som se errasse. Além disso, se acertasse, era preciso que o pombo caísse da fileira, pontuando no placar digital. Era muita informação para um sistema simples que até então as Bang & Guns usavam. Por isso, Yamauchi contratou Genyo Takeda, mais um maluco que adorava projetar brinquedos e que tinha experiência com semicondutores. Assim, em 1973, nascia em Kyoto o Laser Clay Range, os salões de tiro da própria Nintendo. E quem gosta de curiosidade, aí vai uma boa, hein? No dia do lançamento do primeiro Laser Clay Range, a Nintendo chamou tudo que é emissora de TV, jornais e revistas para cobrir um evento. Era para ser algo muito grande. Aí, vai um teste rápido para ver se tá tudo ok e nada. A pistola não funcionou, gente. Desespero total. Takeda, que não se chamava Genyo à toa, foi correndo para trás do palco, subiu em uma caixa e ficou escondidinho. Quando o apresentador atirava com a pistola, ele mesmo derrubava com a mão os pombos e batia no interruptor que iluminava o pombo caído. Fez tudo parecer tão real que ninguém nem se ligou que tinha um problema ocorrendo ali. Tanto que em pouco tempo, Laser Clay Range virou febre e se espalhou por todo o país, se tornando ponto de encontro dos adolescentes japoneses. Em 74, ou seja, no ano seguinte, a Nintendo fez uma variação do jogo chamada Wild Gunman. Um arcade bem mais simples, mas com a mesma pegada. Nele, um projetor de 16mm projetava na tela ao fundo um pistoleiro pronto para atirar. Aquela clássica cena do filme de cowboy, sabe? Ele com a mão na arma, a contagem regressiva e bang! Ganha quem atirar primeiro. E o sistema usava vídeo mesmo, tá? Eram 4 atores reais vestidos de pistoleiros. O funcionamento é interessante. O vídeo é solto até a hora em que a contagem acaba. E aí o jogador precisa atirar na imagem do cowboy na tela. Se ele for mais rápido e acertar o alvo, o sistema fotoelétrico reconhece o acerto da pistola e um novo vídeo roda mostrando o rival sendo baleado. Se errar, então outro vídeo é projetado com o rival atirando no jogador. E não é de verdade, claro, né, gente? Esse sistema enxuto foi um sucesso não apenas no Japão, mas também nos Estados Unidos e na Europa, já que a Nintendo passou a exportar o Wild Gunman para esses outros mercados. Tudo ia muito bem mesmo. Até que veio a grande crise do petróleo e isso afetou o Japão. Primeiro porque a economia foi fortemente impactada pela alta do petróleo que atingiu o bolso das famílias e, consequentemente, fizeram elas cortarem gastos supérfluos, como idas aos Laser Clay Range. Aí, para piorar, a Europa e os Estados Unidos também foram duramente afetadas pela crise, e com isso, muitos pedidos de Wild Gunman foram cancelados com um corte de custos. A Nintendo entrou em parafuso. Os custos do Wild Gunman eram altíssimos.
Eles davam muita grana quando atraíam os jovens, se pagavam bem. No entanto, eles eram dependentes do movimento. As máquinas consumiam energia, tinham aluguel dos locais, funcionários, manutenção. E assim, não era como a pistola ou outros brinquedos que a empresa fazia antes que ela pudesse só produzir outra coisa e parar de comercializar o que já não dava mais lucro. Os salões de tiro eram uma despesa constante. Mesmo fechando de imediato, eles ainda seriam gargantas abertas engolindo milhares de ienes por dia. Yamauchi precisava rapidamente de uma alternativa que tirasse as contas da empresa do vermelho. Em 75, e veja bem, estamos seguindo aqui ano a ano da década de 70 sobre a Nintendo. Enfim, em 75, Yamauchi ofereceu um jantar para um amigo de infância e executivo de um dos maiores conglomerados de semicondutores do Japão. Durante a refeição, eles conversavam sobre o avanço tecnológico e principalmente sobre o barateamento da tecnologia que antes era restrita para produtos caros e ligados à produtividade, como computadores e maquinários industrial. O dono da Nintendo gostou do que ouviu e no dia seguinte começou a pesquisar o que o mundo já sabia sobre o uso dessas tecnologias. Foi assim que ele descobriu que do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, já existiam empresas como a Atari e Magnavox, com produtos de entretenimento que eram ligados diretamente na TV de casa. Era isso que ele queria, era isso que ele precisava. And it's all thanks to you. E foi assim que ele acabou fechando uma parceria com a Magnavox para comercializar as variações de Pong dela. Nessa época, a Nintendo ainda não tinha o domínio da tecnologia de processadores, por isso a parceria com a Magnavox era essencial. Mas foi uma fase porque em 77 ela se juntou com a Mitsubishi para desenvolver seus próprios Pong, o Color TV Game 6, que era bem no estilo Pong de cera, ou seja, o jogo de tênis de barrinha lá, né, e suas variações. Pouco tempo depois, foi o Color TV Game 15, que era a mesma coisa, mas com 9 variações a mais. Cada Color TV vendeu 1 milhão e provou para Yamauchi que a sua aposta estava certa. Entretenimento eletrônico era o futuro mesmo. E em pouco tempo, a Nintendo já dominava o desenvolvimento desse tipo de sistema, tanto que começou a vender Pongs com títulos diferentes, como o Block Breaker, que era uma variação descarada do Breakout da Atari. Usando a mesma ideia de projeto, um desenvolvedor júnior chamado Shigeru Miyamoto 皆さんこんにちは、任天堂の宮本茂です。 resolveu meter uma direção e uma alavanca de mudança de marcha e programou um jogo de corrida no estilo Pong. Era o Color TV Racing 112, um título de corrida com visão panorâmica de uma pista que você deveria ir o mais rápido possível sem acertar nenhum carro oponente. Interessante ressaltar que ele tinha uma entrada na parte traseira que permitia que outro jogador conectasse outro Color TV Racing 112 e assim fazer um multiplayer que ganhava quem atingia a maior pontuação. Tanto Block Breaker quanto Color TV Racing 112 vendeu 500 mil de unidades. Com o sucesso desses Pongs modificados, a Nintendo estava pronta para dar outro passo em direção ao futuro do entretenimento digital. Yamauchi reuniu o pessoal do setor de pesquisa e desenvolvimento e fez um ultimato. Esqueçam tudo o que já fizemos. Precisamos de coisas novas. Vocês precisam olhar para outras direções. Isso soa até engraçado, na verdade, tá? Porque se você analisar e até ler o que os próprios engenheiros falavam, a empresa nunca foi o exemplo de inovação que todo mundo pensa. Muito pelo contrário. Ela sempre foi de surfar naquilo que já existia. Assim, ela não criou o jogo de tiro-alvo. Ela levou ele para outro nível. O mesmo com o Pong, como a gente já sabe agora, com os videogames. Ou seja, a Nintendo é muito melhor em repensar o que já existe do que criar uma coisa que nunca foi nem cogitada. Remodelando velhas ideias ou não, o ultimato surgiu efeito. A companhia estava pronta para ir em direção ao próximo grande sucesso. E esse provavelmente você já ouviu falar. No fim dos anos 70, as calculadoras eram um exemplo da revolução dos microcondutores. Se antes elas ocupavam um considerável espaço na mochila ou em cima da mesa do contador, agora
era possível ter uma calculadora com as mesmas dimensões de um cartão de crédito e um pouquinho mais grossa, talvez. Ou seja, você poderia literalmente pôr uma calculadora na carteira e levar para qualquer lugar. E foi isso que Yokoi fez. Viajando a trabalho de trem-bala pelo Japão, o engenheiro entediado começou a dedilhar números e sinais em sua calculadora de bolso. Após alguns minutos de distração, ele percebeu como as pequenas telas de LCD preta e branca estavam bem difundidas agora. Na calculadora que brincava no relógio digital de pulso que usava, foi então que pensou: será que eu não consigo transformar isso em um joguinho de passar o tempo? Chegando de volta à sede da Nintendo, Yokoi contou sua ideia a Yamauchi, que achou interessante, então pediu para ele o acompanhar a uma reunião em outra empresa, que lá ele podia explicar melhor a sua ideia. Yokoi não sabia, mas Yamauchi tinha gostado tanto do que ouviu que mexeu seus pauzinhos e organizou um encontro dele com o céu da Sharp, principal desenvolvedora de calculadoras. Uma empresa que não apenas conhecia tudo sobre desenvolver para aquelas simples telas de LCD, como desenvolvia os componentes necessários para tornar essa centelha uma realidade. Nem uma semana depois, a equipe de pesquisa e desenvolvimento já tinha permissão para dar o pontapé inicial dos joguinhos que usavam a mesma tecnologia de calculadoras e relógios de pulso. Yokoi desenvolveu um projeto magnífico, visto todas as dificuldades que aquele tipo de sistema tinha. Uma tela que não permitia cores, nem muitos objetos interagindo entre eles. Por exemplo, as posições eram todas pré-definidas. Onde tinha o desenho de um cachorro, não podia ter nada além daquilo. Não dava para substituir por uma bola, por exemplo. Os gráficos também eram bem rudimentares, afinal estamos falando de telas que têm pouquíssimas linhas de resolução. Era necessário criar mecânicas simples de jogatina, aproveitando o espaço apertado de cada LCD. No entanto, tinha que ser jogos envolventes para assegurar a diversão naquele espaço de tempo entre uma viagem e outra. Os jogos não tinham tramas complexas, cheias de reviravoltas, muito pelo contrário. Nem fim eles tinham. A pontuação era tudo o que importava. A proposta era bater seu próprio recorde, executando tarefas sem morrer, sempre sendo o mais rápido possível. Para facilitar os controles, ele criou um direcional em formato de cruz, algo que até hoje qualquer joystick de videogame tem. Também desenvolveu o mesmo jogo de duas formas, com dois métodos, que seria o Game A e o Game B. Basicamente era a mesma coisa, mas o Game B era bem mais rápido, aumentando o desafio para aqueles que estavam entediados com o básico. Assim, nasciam os portáteis Game & Watch, simples, divertidos e colecionáveis. E por mais limitados que eles possam parecer hoje em dia, eles realmente eram divertidos e ótimos passatempos. No total, 60 portáteis saíram entre 80 e 91, inclusive alguns lançados após o Game Boy, o sucessor oficial, uma espécie de Game Watch melhorado e com troca de cartuchos. E não tem como negar que esses portáteis foram a salvação da companhia. Saindo de um período difícil e cheio de dívidas, os portáteis foram um respiro inacreditável para a Nintendo, que comercializou seus pequenos notáveis no mundo todo. Japão, Europa, Estados Unidos, eles estavam à venda nos principais mercados. Só que você sabe que tudo que é bom chama a atenção e cria novos players que querem aproveitar para surfar na mesma e boa onda que a Nintendo criou. Em pouco tempo, uma enxurrada de clones inundaram todos os continentes, inclusive aqui no Brasil. Centenas de empresas, principalmente asiáticas, começaram a produzir seus próprios jogos. Muitos eram ainda mais simples e baratos que os originais. E não pense que foi só empresas de porte mais moderados que saíram fazendo clones dos portáteis da Nintendo. A Tiger Electronics, uma empresa norte-americana que depois foi comprada pela Hasbro, desenvolveu mais de 30 portáteis baseados em grandes franquias de jogos da Sega. Então você tem Afterburner, que foi lançado em 88, Hang-On, que foi lançado no ano seguinte, e a lista cresce até o seu último lançamento em 2000, com Sonic Underground. Nesse meio tempo teve o jogo do Golfinho Echo, Daytona USA, Street of Rage e até Eternal Champions, um clássico fight game que provavelmente, se você teve um Mega Drive, já gastou muita diária de locadora com ele. E a Tiger não parou por aí. Ainda fez parceria com a Capcom e lançou até o Street Fighter 2 e com a Konami para comercializar a versão LCD simples de Castlevania 2. Mas o podcast é sobre Nintendo, Pablo, foco! Vou fazer aqui uma promessa, tá? Um dia eu volto na Tiger. Vou pensar em um podcast rápido, um drop, sei lá, 5 minutos que eu falo dela.
pra gente não ficar apenas nesses portáteis simples de jogo único, mas falar também do Game.com, que foi um concorrente do Game Boy. E eu falo da Tiger aqui porque no Brasil era fácil achar coisa deles, tá? Eu tive um Paperboy, por exemplo, e eu lembro de um colega meu que teve um Golden Axe e levava sempre pra escola o portátil. Além deles, aqui também tinha os da Tectoy. Sim, ela fez isso aí também. Ela fez seus portáteis, como um da Turma da Mônica e um do Chaves, por exemplo. Mas de longe, os ditos paraguaios, expressão que o brasileiro aprendeu a usar para tudo que não era original, inundaram as lojas dos centros populares de todo o país. Para entender o sucesso, até do outro lado da cortina de ferro, a companhia russa chamada Eletrônica, com K no lugar do C, tá? Eletrônica, que era notável pelas suas linhas de calculadoras científicas, desenvolveu seus próprios Game Watches que venderam super bem na União Soviética, um lugar que, claro, a Nintendo tinha baixíssima penetração. Tanto clone espalhado pelo mundo com preços baixos e jogos bem parecidos aos criados pela Nintendo fez a companhia perder dinheiro. A galera optava por concorrente barato ou até pelo jogo rival aí da Sega que parecia mais interessante. E o mercado acabou saturado com uma quantidade de portáteis que agora se amontoavam nas lojas de eletrônicos. E isso era um problema para a Nintendo. Ela tinha essa necessidade constante de se reinventar para manter a folha de pagamento em dia. Ela precisava achar uma fonte nova de renda rápido para dar continuidade ao seu crescimento. Nessa época, a Nintendo já era uma potência, tá? Embora volte e meia apertava o cinto porque algum produto começava a vender menos, eles eram rápidos em criar coisa nova. Depois que se tornaram especializados em entretenimento eletrônico, as ideias fluíam com mais tranquilidade. Exemplo disso era que por causa da alta demanda de semicondutores, muitas empresas dedicavam boa parte da sua produção exclusivamente para atender a Nintendo. A Ricoh, por exemplo, vendia de 60% a 70% dos seus produtos de semicondutores para a Big N. Tanto que ela e a Sharp abriram divisões para atender exclusivamente as demandas da empresa. Só que ao mesmo tempo que os contratos eram super lucrativos, eles tinham que atingir o elevadíssimo padrão de qualidade que o Yamauchi pedia. Ele não tolerava defeitos. Se semicondutores começavam a dar muito problema, ele encerrava o contrato e procurava outra fábrica que atendesse suas exigências. O ideal era não falhar com ele, principalmente quando você compreende que só entre 91 e 92, e aí a gente tá dando um pulo bem grande de tempo, tá? Mas só para explicar, a Nintendo chegou a gastar $1 bilhão com semicondutor. Mas eu falei da década de 90, né? Eu me adiantei um pouquinho aqui, né? E isso é minha cara, eu não sei como é que vocês conseguem entender, porque a minha cabeça começa a trabalhar de uma forma louca, começa a me atropelar e eu acabo perdendo o fio da meada, então eu peço desculpa já. Thank you so much for playing my game. Voltando ao Yamauchi, o presidente estava muito atento às novidades. Ele não queria saber o que os concorrentes japoneses estavam fazendo. Ele queria entender o que o mercado internacional produzia e o que ele podia fazer com isso para bombar no Japão. E nessa época a Atari já tinha o 2600 em solo nipônico, como você bem sabe, afinal eu tenho certeza que você escutou o episódio dedicado ao console que eu produzi aqui, tá? A Epoch também já tinha lançado o Cassette Vision em 81, um console que também usava cartuchos para trocar os jogos. Ele sentia que esse seria o próximo e inevitável passo da companhia. Então, ele pegou o telefone e ligou para o diretor do núcleo de pesquisa e desenvolvimento 2 da Nintendo, que não era o mesmo do Gunpei, tá? Esse estava ocupado pesquisando os portáteis. A segunda divisão era comandada por Masayuki Yumera e era voltado para hardwares. Foram eles que produziram os Color TV Games, os clones de Pong que tanto trouxeram dinheiro para Big N. No telefonema, Yamauchi falou: Eu quero que você faça algo que permita jogar os arcades na TV de casa. Algo que desse para trocar os cartuchos como o Atari 2600. Tinha que ser muito, muito barato, no máximo 1.800 ienes, o que dava $75, pouco mais de R$350. Isso era inacreditável quando você entende que na época um Atari, um Odyssey, custava entre 30 e 50 mil ienes. Além disso, para complicar ainda mais, esse aparelho tinha que ser melhor que os concorrentes. Esses aí que eu falei que custava mais de 30 mil. Mas aí eu tô entrando em outro episódio, gente. O próximo programa vai ser dedicado ao Famicom, o notável console que colocou a Nintendo no topo das desenvolvedoras de jogos e que salvou o mercado americano quando levou o NES para dentro dos lares dos jovens Yankees.
E eu acredito que o NES foi o console mais importante que os Estados Unidos já teve até hoje. Não foi PlayStation, não foi nada disso. Ele foi o agente que fez as famílias americanas voltarem a acreditar no videogame como meio de entretenimento, gente. Ele passou uma borracha por cima do que o Atari 2600 fez e disse: olha, isso aqui não é aquilo lá. Se hoje nós temos Xbox e afins, foi porque a Nintendo provou que videogame é sim uma forma de entretenimento e que tu não precisa de um computador para isso. Mas isso é papo para outra história. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Mais uma vez, 1000 desculpas pelo atraso. Se quiser falar comigo, já sabe, @PabloPrime lá no Twitter, se é que talvez não existe Twitter, não sei se aquela coisa vai durar muito tempo, mas enquanto eu estou lá. Ou manda um e-mail pra mim, a dita história do videogame @gmail.com. Tudo juntinho, tá bom? A gente vai assim aos poucos, como quase um ano entre cada episódio, mas sai, pessoal. Nos vemos, se tudo der certo em breve. Fiquem bem e até lá! Game Watch, Game Watch, Game Watch, Game Watch. いつでも Game Watch、どこでも Game Watch、誰でも Game Watch、Game Watch。ジャッジ、ボール、バーミン、ファイヤー、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。ゲームウォッチ